Flávia Souza Lima está de volta à literatura. Após estrear com Sobreviver, ela agora nos brinda com Dejeitos, seu segundo livro de poesia. A coletânea chega às livrarias nesse início de 2022 pela Numa Editora. E olha só o time que está jogando luz sobre essa autora. A orelha é assinada simplesmente pela cantora e compositora Joyce Moreno. A jornalista Patrícia Palumbo assina um texto de boas-vindas à autora e a poeta Cali Boreais assina a apresentação. E é com Flávia Souza Lima que eu converso agora, tenho a alegria de papear. Tudo bem? Tudo bom, Cristóvão? Você estava citando as pessoas que apresentam o Desjeitos. E a gente não pode começar esse papo sem falar do prefácio que é assinado por você. E eu convido a todos a lerem esse prefácio, que eu acho que ele vale mais do que o livro inteiro. Ah, modesta ela. Eu estou aqui como jornalista, né? Mais como jornalista do que como poeta, então por isso que eu me deixo um pouquinho de lado, porque a gente está aqui para falar da sua poesia, desse novo livro que é lindíssimo, e sobre ele nós vamos conversar agora, né? Vamos Eu lá. queria um pouquinho, Flávia, ir lá nos primórdios, citando a Marina Lima, e, assim, você nasceu na cidade de Volta Redonda, Isso. no interior do estado do Rio de Janeiro. Você passou a sua adolescência lá também. Como é que a poesia entrou na tua vida? É curioso isso, porque eu acho que a poesia, quem foi criança nos anos 80 tinha poesia o tempo todo, porque ouvia Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, ouvia os Saltimbancos, ouvia Toquinho, ouvia Casa de Brinquedos, enfim. Então a poesia vem daí. Eu acho que todo esse trabalho, toda essa imersão poética, na minha vida ela começou através da música. E seguramente através de Vinícius de Moraes, com Arca de Noé, eu posso dizer que foi a minha porta de entrada para esse mundo de autores maravilhosos, né? Que começando com Vinícius, o que mais a gente pode querer, né? Então eu acho que foi isso. Logo depois eu sempre fui uma leitora muito ávida. Eu morava no interior, não era tão simples assim a gente ter acesso a tantos livros, a tantos autores. Você me falou uma vez que você fazia uma listinha e entregava para o seu pai, e aí ele trazia os livros para você. Como é que era isso? Exatamente, exatamente. Meu pai, engenheiro, né, trabalhou muitos anos, viajava, trabalho e tal, e ele ia muito a São Paulo, que é a capital do Brasil, como a gente Uhum. sabe. E aí, em São Paulo, quando ele ia, eu anotava ali, me lembro, por exemplo, de uma listinha que era, sei lá, Eu Sei Que Vou Te Amar. Sei que eu vou te amar, que é um filme do Arnaldo Jabor, que também é uma peça de teatro. Exatamente. Então, assim, a gente estava falando de poesia, mas nesse caso, por exemplo, eu me lembro dessa exata listinha que era Eu Sei Que Vou Te Amar, do Jabor, era Com Licença Eu Vou à Luta, era A Queda para o Alto, era. Que mais que tinha nessa lista? Feliz Ano Velho, por exemplo. Uhum, do Então, Marcelo assim, do Rubens Marcelo Paiva. Rubens Paiva. Então, assim, isso para. Livros bem marcantes na década de 80, né? No final da década de Exatamente, 80. exatamente. Que eu tinha ali 15 para 16 anos, né? Uhum. Então eu acho que eu vim acumulando essa essa admiração pelos escritores e tal. Eu naquela época já li, bom, a gente lia no colégio, então muita coisa de literatura brasileira, né? Então todos aqueles, o parte dos clássicos, eu sempre gostei muito de Machado de Assis, por exemplo. E eu sinto que isso era muito precoce para aquela época, né? E tem, voltando a Vinícius de Moraes, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei de presente de uma amiga Para uma Menina com uma Flor, que é um livro Do Vinícius. do Vinícius, assim. Então, e essa capa desse livro, ela ficou muito na minha cabeça. E tanto que quando, logo no ano seguinte, eu fiz essa primeira
incursão pelo mundo da poesia, assinando esse meu livro que saiu de forma independente, chamado Sobreviver. Isso já foi no ano de 89. Exatamente, no ano de 89. Tem uma rosa na capa do livro. Isso é uma menção direta A esse Vinícius livro de do Moraes, Vinícius, a esse né? livro de Vinícius de Moraes. E já que a gente falou do Sobreviver, Flávia, eu quero tocar num ponto, já que a gente falou do ano que ele foi lançado, que foi em 89. 32 anos se passaram desde esse primeiro livro até o Desjeitos de agora. Uhum. Por que todo esse tempo para voltar a publicar poesia? É curioso, realmente, que tenha se passado tanto tempo sem que eu publicasse. Eu não me afastei exatamente da poesia nesse período. Eu reuni algumas coisas em 2 trabalhos que eu não publiquei. Um deles se chama O Avesso do Grão, mas ele permanece inédito. Teve depois um outro chamado Caixa Preta e Caixa Vermelha. Esse eu literalmente coloquei fogo, assim, ele não existe mais. E o Desjeitos, ele vem um pouco como que para me acordar de novo para essa linguagem poética, para lembrar que ela sempre esteve ali na minha vida e que é a coisa que eu mais gosto de fazer e que eu talvez não tenha tido coragem de encarar. E agora a gente vai ficando, o tempo vai passando, a gente vai perdendo, eu acho, um pouco essa timidez, esse filtro muito severo, esse rigor Essa que a gente autocrítica, tem, né? essa autocrítica que a minha eu acho imensa para com o meu próprio trabalho. E acabou que eu vinha fazendo uma pós-graduação na PUC do Rio em escritas performáticas, e a Adriana Maciel, que é uma das organizadoras dessa pós, que é da Numa Editora, a Adriana então acabou me fazendo o convite, né, da gente publicar esse trabalho que foi o meu trabalho final da pós. Então, assim, eu vi nesse curso uma possibilidade de desenvolver, além de outras linguagens artísticas, como, por exemplo, o áudio, como, por exemplo, e sobretudo o texto, sobretudo a escrita com palavras mesmo, né? Porque a escrita ela pode ser feita de várias maneiras. Sim. Eu optei por fazer em áudio e palavra. Tanto que a pessoa que tiver o Desjeitos na mão, tem ali um código QR, ela vai apontar o celular e ela vai ouvir poemas, uma instalação sonora com alguns desses poemas. Dos poemas do livro. Que então, maravilha. Acabou realmente que passou muito tempo, mas eu acho que, como diz alguém que eu conheço, o livro acontece na hora que ele tem que acontecer, né? Eu acho que esse passar dos anos serviu para isso, para que eu, de alguma maneira, amadurecesse a coragem de publicar, não necessariamente a escrita, porque eu acho que a escrita a gente está sempre em busca. Sim. E por falar em amadurecimento, Flávia, tem uma coisa que me toca muito no livro. Por exemplo, o livro é dividido em 4 partes. A primeira delas, a primeira sessão, ganhou o título de Pandêmicas. E tem uma coisa que me comove, que é o seguinte: a pandemia e todas essas impossibilidades trazidas pela pandemia, elas serviram de inspiração para vários livros, para vários poetas. Você se apropria desse tema de uma forma muito pessoal, né? E de uma forma muito autêntica. Como é que foi isso para você? Cristóvão, eu acho que não há quem tenha passado por essa pandemia, né, que a gente ainda está nela, né, assim, essa entrevista fica para o depois, mas nesse momento em que a gente grava... Ela está mais branda, mas ela ainda não acabou. Ela ainda não acabou, e eu acho que não tem como pessoas que se
que vivem, né, nesse ano de 2020, 2021, ou que sobrevivem a a esse estado de atravessamentos horrorosos que a gente vem passando por N motivos, né? Não vou aqui entrar em política, mas Sim. sobretudo, é, eu acho que uma das minhas opções na vida, quando foi decretado, quando foi instalado esse estado de que, ao contrário do que diz Chico César, ao contrário do que é o estado de poesia, é o É, estado de pandemia, estado de o calamidade, né? estado de calamidade. E eu acho que o papel de muitos artistas foi buscar essa ultrapassagem, buscar meios para ultrapassar esse processo todo. E o meu foi escrevendo. Né? Então foi escrever sobre a impossibilidade da vida naquele momento. Né? Então existem poemas que tratam literalmente disso, né? Tratam literalmente da questão da gente não poder ir à rua, não poder encontrar as pessoas, não ter o toque das pessoas. Falando de áudio novamente, assim, os sons da casa, eles ficaram muito mais vivos, os sons dos vizinhos, tudo Sim. que a gente E você fala disso num passou poema, a por ouvir. exemplo, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho da minha varanda a vista do Morro Dois Irmãos. Então, e ali eu observava esse morro escuro já, porque ele não tem mais o âmbar elétrico, Uhum. né? Esse morro tão escuro e tão que a gente, no meu caso, a gente não se aproximava mais dele. A gente não ia mais ao Leblon ver o pôr do sol ali, o Uhum. sol ir embora ali. E assim eu passei, sei lá, 18 meses praticamente sem sair de casa. E eu acho que o Pandêmicas é resultado disso. Assim, é o que passou pelo meu filtro, né? E quando eu digo eu, é eu poético, né? Não necessariamente o eu do livro, Uhum. em nenhum dos capítulos é necessariamente a Flávia. São histórias, são dados que vêm de músicas ou de filmes ou de outros lugares e que se tornaram poemas Você ali. se apropria deles, né? Exatamente, E exatamente. por falar em apropriação, já que você falou de influências aqui, você citou o âmbar elétrico, né, que é de uma letra da Adriana Calcanhoto. Eu vou antecipar essa pergunta então, porque eu ia fazê-la mais para frente. Mas tem uma coisa que é muito bacana também, Flávia, que é assim, é a forma que você explicita as suas influências, né? Então, já que eu falei da Calcanhoto e você também, a Calcanhoto ela está muito presente no livro sob vários aspectos, Uhum. né? Já que a gente falou de pandemia, por exemplo, você relê Adriana num poema que, se não me falha a memória, o nome é Eu Não Ando Pelo Mundo, né? Numa alusão a Eu Ando Pelo Mundo divertindo gente e tal, que é de uma música dela. O livro é dedicado a ela. Num outro poema, você usa um verso dela como epígrafe. Num outro poema, você fala que um amigo te disse que você lhe dá Adriana, né? Então a Adriana ela é uma referência muito grande, né? Ela é uma artista de música, mas é uma poeta também, e é uma influência muito grande na sua formação, não? Cristóvão, então, Adriana Calcanhoto, eu acho que é uma das grandes artistas da música, e não apenas da música, porque ela também escreve, desenha, cria, se apropria, desde que começou sua carreira, de elementos muito importantes da cultura brasileira, né? Tudo que a gente fala sobre antropofagia e influências que se recebe e se devolve, se revolve e depois se devolve ao mundo a partir do seu próprio filtro, eu acho que o que a Adriana tem com o mundo, eu tenho com a Adriana, por exemplo, né? E eu acho que
é uma espécie de antropofagia, sim, guardando proporções, evidentemente, mas eu considero que Adriana Calcanhoto hoje seja a maior poeta da música brasileira. Falo isso sem nenhum medo de errar, porque ela tem Forma. um filtro e uma forma concisa, uma escolha de palavras que é sob medida, eu acho assim, muito cirúrgica. A gente está falando, claro, ali de letra de canção, mas eu estou falando que essa letra de canção é poema. Tem poesia Sim, e é poema, sim. na minha visão. É bacana isso de você dedicar o livro a ela, porque já que você falou de antropofagia, né, é um pouco assim, você falou que ela é a forma, né, ela vê o mundo à maneira dela, mas, por exemplo, você me lembrou aquela situação em que ela dedica o LP de estreia, então LP ainda era LP, a Maria Bethânia, que é uma referência para ela até hoje, e da mesma forma que você dedica o livro à Adriana, que é uma referência para você, né? Sem Então dúvida. ela é antropágica e você também é, e assim por diante. É bacana isso. Eu acho que Antropofágica, né? Na verdade, falei mas enfim, agora eu me corrigi. Que eu falei da coisa. assim, diante do que você está falando, né? Um dia a Adriana Calcanhoto vai me ligar e perguntar se a Adriana Calcanhoto, a quem eu dedico o livro, é ela própria, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, sim, eu reconheço na Adriana essa influência importante no que é a busca pela palavra exata, no que é a busca pela concisão. Eu acho que ela tem isso como uma de suas características mais pungentes até, como na sua Autora? escrita, como autora. E eu acho que isso é admirável. Eu não vejo na geração da Adriana, na música, nenhuma outra que esteja roubando dela própria uma de suas letras, né? Eu acordei e não tem ninguém ao lado. Eu digo sempre sobre a Adriana e vou continuar dizendo que ao lado de Adriana não tem ninguém. Neste sentido poético da palavra, para mim não tem. Show. Uma coisa, já que a gente está falando da Adriana e dela ser uma artista, uma letrista, que para você também é poeta e para mim também. Tem uma outra coisa que é muito bacana no livro, que fica muito evidente, Flávia, que, assim, acho que muito pelo fato de ter havido esse ato grande sem publicar, você explicita várias das suas influências, né? E assim como você falou no começo da entrevista sobre Vinícius de Moraes, que é poeta e é letrista, enfim, ficam evidentes, por exemplo, influências de Leducha Spinardi, por exemplo, que é uma poeta de São Paulo. Adélia Prado é uma influência muito grande também, a mineira Adélia Prado, né? Ana Cristina César. Então, assim, são pilares na tua formação como poeta? Eu acho que são monumentos. Para mim, são monumentos. São poetas admiráveis, cada um a seu modo de escrever. E eu acho que existem características, né, que, por exemplo, são muito comuns a Leducha, a Ana Cristina César, a Cacaso. Hoje isso vem resvalar em poetas de uma geração nascida nos anos 70, 80 até. A gente vê esses ecos nitidamente, não vou citar nome, mas a gente que lê muita poesia, eu digo a gente porque eu sei que você também é um grande e faminto leitor de poesia. Essas pessoas são para mim monumentos, assim como Manuel Bandeira, assim como Carlos Drummond de Os Andrade, Ferreira modernos. Goulart, os modernos, Cecília Meirelles, temos que falar, mas as poesias, os poemas compostos mais recentemente, estou falando aí da década de 70 para frente, né? Eu acho que eles têm uma conversa
um pouco mais afinada com o que a gente faz hoje no século XXI, já quase um quarto de século XXI passado. A ironia, eu acho que a concisão, você quase que se auto-sacanear dentro daquela escrita que você tá propondo, tem uma ironia fina ali, umas espetadas, uns negócios que a gente, claro, encontra em outros poetas. No próprio Cacaso, que você já No próprio citou, né? Cacaso, sem dúvida, em Paulo Leminski, por Uhum. exemplo, muito, que é uma outra. Eu acho que não tem como não ser, né? Assim, Leminski é outro que eu pedia lá naquele caso para o meu pai trazer, ainda eram aquelas edições pequenininhas da Massaono, editor e tal. Assim, então, Que eram caprichadíssimas, né? eram lindas e é difícil de achar também, aquela coisa toda, assim como Hilda Rios, por exemplo, que tinha tudo espalhado. Hoje a gente tem a sorte de ter um volume que está por aí, enfim, com isso. E eu acho que essas pessoas, sem dúvida, são monumentos. E eu acho que a poesia a gente tem que falar de poesia portuguesa, por exemplo. Não vou falar dos clássicos maravilhosos e que tem que fazer parte da vida de todos nós que escrevemos, mas vou falar da geração mais recente. Tenho que falar de Adília Lopes, tenho que falar de Filipa Leal, tenho que falar de Matilde Campilho, tenho que falar de Cali Boreais, que fez um texto tão bonito que está De apresentação na no livro. abertura do livro também, né? Porque são pessoas que entendem a poesia, eu acho que de uma outra maneira, né? Assim, umas mais densas que outras. Cali, por exemplo, é muito densa. E todas são portuguesas, essas que eu estou citando, sim. né? E a gente vê um nível de ironia, por exemplo, em Adília Lopes, que é impressionante. A gente vê uma sofisticação em Filipa Leal, que é uma coisa emocionante, assim, né? E tudo isso reverbera na sua poesia, né? Eu acho que sim, primeiro porque somos contemporâneas Uhum. do mundo. Falamos o mesmo idioma, mais ou menos. Nós falamos brasileiros, elas falam português. E eu acho que isso há um espelhamento, né? Um reconhecimento, um reconhecimento, um espelhamento. A gente vê poetas, por exemplo, para eu citar uma única, vou citar Ana Martins Marques, mineira, maravilhosa, da nossa geração, da nossa geração, né? Que escreve com um nível de não é sofisticação, mas também mas é uma coisa burilada, é uma coisa exata. E muito, e não estou aqui me comparando com absolutamente nenhuma dessas pessoas, mas muito diferentemente do que eu acho que são os poetas hoje, eu não... As poesias, os poemas, eles vêm um pouco prontos, assim, para mim. Eles vêm na cabeça, eu escrevo e é isso. Eu não fico ali... eles são assim, eles são... Você não é muito de burilar, assim, de ficar... Não, eles vêm, né, de uma forma... 2 ou 3 dias depois, eu vou, às vezes, troco uma palavrinha, mudo uma vírgula, não sei o quê. Mas é só, assim, eu não tenho a preocupação de... Como é que eu vou dizer? Eu sei que eu não estou fazendo nenhuma obra-prima. Eu estou simplesmente escrevendo alguma coisa que veio. Mas essa coisa é autêntica e chega às pessoas enfim, assim como me comove, vai comover muitas outras pessoas também, Olha, né, Flávia? Tomara que sim. Na verdade, eu fico pensando muito, assim, por exemplo, não é à toa, um dos capítulos desse livro se chama Impostora. Porque eu digo, se houvesse alguma poesia autêntica em mim, eu teria nascido em Salvador, em Porto Alegre, em Jequié, sei lá onde, enfim, Divinópolis, Tabira, São Luís do Maranhão. Você cita as cidades, né? Terras de poetas autênticos.
verdadeiros, né? Eu brinco que o Desjeitos, ele inclusive uma das ideias para a capa, queria depois que a gente falasse dela, e tá isso no livro, eu escrevi Desjeitos com a mão esquerda, e o Ney Vale, que é um grande designer, ele inclusive pegou isso, e isso tá no livro no final do livro, assim, porque eu digo sempre que é a poesia escrita pela mão esquerda, que não é uma poesia absolutamente sofisticada. Vou citar aqui Simone Guimarães, Que abre o livro, né, com uma citação dela, né? Exatamente. Simone Guimarães, grande compositora brasileira, nesta canção parceira de Francis Raime, é uma canção que se chama Carta Amiga Poeta, e Simone, certa vez, início dos anos 2000, me mandou um e-mail, era uma carta, esse e-mail dela. Depois isso se tornou essa canção, Carta Amiga Poeta, que eu tenho o maior orgulho de dizer que foi finalista do Grammy de 2007 como melhor canção de língua portuguesa. E essa canção, o que inspirou Simone a escrever essa letra foi um pedido para que eu mandasse para ela poemas. Uhum. E ela diz: escreva um poema para mim com jeito de voz falando. E eu acho que essa é a principal característica do que eu escrevo. É com jeito de voz falando. Uhum. Não são sonetos, não são dodecassílabos, não é nada disso. É uma escrita livre, é uma escrita sem rima, praticamente. Talvez o discurso seja mais importante para você do que a forma, então, né? Perfeitamente. Eu acho que a mensagem, ela... claro que você encontra ali, às vezes, divisões, né? 3 versos, 4, 3, não sei o quê. Mas isso, para mim, na minha não é o mais importante. Não é absolutamente o mais importante. Eu queria voltar, já que você falou dessa coisa da impostora, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas assim, eu queria voltar então para a forma como o livro é dividido. Certo. Né? Então a gente falou do Pandêmicas já, mas assim, a maior parte do livro é composta de poemas de amor ou de poemas que você também fala da falta do amor, né? Uhum. E eles estão na segunda parte do livro, que você, explicitando uma influência de Queiroz, chama de sentimentalidades, né? Aí eu vou lá pro primo Basílio. E aí eu vou citar um outro poeta, que é o Geraldinho Carneiro, né? O amor é o bem maior que há em você e também o mal maior? Bom, para falar desse capítulo, eu preciso citar Ana Martins Marques, né? Que em um de seus livros recentes, eu roubei esse verso dela. Todos os poemas são de amor. Esse verso é dela. E eu acho que, assim, como eu estava te falando no início, o amor, ele é mote para muita glosa, né? E os poemas que estão ali não necessariamente são histórias que eu vivi ou deixei de viver. Uhum. São inspirações diversas que vêm de gente que a gente conhece, Uhum. amigos, filmes, músicas, etc. Ou mesmo situações imaginadas, sonhos ou outras coisas. Então, eu acho que o amor, ou a falta dele, é o bem e o mal maior de todo mundo, né? E como não ser de uma pessoa que escreve? Tem que ser. Uhum. E aí eu vou lá pro finzinho, Flávia, porque já que a gente falou da última parte do livro, isso é uma coisa que me intriga, eu te confesso. Porque assim, você pega a última parte do livro, ela é toda feita de poemas muito bem construídos, muito bem elaborados. E, justamente, esses poemas estão numa seção intitulada como Impostora. Por que você se vê dessa forma? Psicologizei. Porque eu não me vejo à
futuro é de grandes poetas. Eu acho que o que eu produzo é uma contingência, não é um. Ele é um meio, ele não é um fim. É simplesmente isso. Eu acho que toda esse processo de escritura, ele é um processo que é para mim necessário. Ele não é, né, bom, Clarice, viver ultrapassa todo entendimento. Eu não tenho um entendimento do que é aquilo que eu produzo. Eu simplesmente produzo. Que bom que produz, né? Bom, é bom porque não dá para não. Eu acho que tem um determinado momento, ainda que se passe em 32 anos, que você precisa colocar para fora em público, porque para fora quem escreve sempre coloca, né? Porque está escrevendo. Mas a gente não. E estou falando a gente aqui, nós dois, né? Mesmo quando não publica, para que outros leiam, a gente publica porque mostra para um amigo, torna público de alguma maneira. O Desjeitos, ele é agora um público só um pouquinho maior, né? A ideia de... tem um dado importante também nisso para mim. O Desjeitos, para mim, é um rito de passagem, né? 2022, 13 de fevereiro, aliás, 50 anos do início da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Eu faço 50 anos. E lançar o livro nessa época, ele é um pouco também, tanto que tem uma outra parte chamada Gaveta, que eu fiz questão de colocar no sentido de que isso já fez sentido em algum momento, não faz mais. Mas quando foi escrito, fez. O livro poderia perfeitamente passar sem essa sei o que estava na gaveta, né? Eu diria Chico Buarque, num fundo de armário. Na Enfim, posta na posta restante. restante, exatamente. Então, acabou entrando com essa intenção de marcar esses 50 anos. Esses 50 anos. E tem uma coisa que é bonita também que eu quero falar, assim, a entrevista está chegando ao fim, mas tem 2 pontos que eu quero trazer para cá, que é o seguinte: a capa do livro é linda, ela foi feita pela Dupla Design, e aí eu queria que você falasse um pouquinho deles, e tem várias coisas que tem muito a ver com você, Flávia, né? Assim, a questão da andorinha, né? Do fio de eletricidade com a andorinha pousada, que para mim já remete ao Bandeira, né? Já que a gente falou das influências. E tem a questão das cores, que tem muito a ver, tem uma leveza que tem muito a ver com a sua poesia, com a forma como você se expressa, né? Você também, eu não sei se eu posso chamar assim, né? Mas tem essa palavra que é mixóloga, né? Que é aquela pessoa que faz os drinks, né? Você nos seus momentos de descanso, assim, você na orelha, você fala disso, né? Que você lê poesia e você também faz drinks. E eu acho que a capa traz todas essas traduções, né, sobre a sua pessoa, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi isso, né? Porque é um casal, né, de designers muito talentosos. É uma alegria imensa, né? Foi um presente que eu ganhei da Dupla Design, que é Ney Vale, que também fez essa pós-graduação lá na PUC comigo, junto com a Cláudia. O Ney tem uma visão muito particular de tudo, é um cara muito sensível, eles são realmente incríveis. E tudo que está aqui na capa desse livro, você vê, por exemplo, um degradê, né? Esse degradê, ele pode ser um drink, ele pode ser um coquetel, ele pode ser o pôr do sol do Rio, né? Que tem essas cores em algumas épocas do ano. Você fala de andorinha, que pode ser andorinha pousada no fio. Um passarinho, né? Passarinho, tem a gaivota. Eu gosto de pensar que é uma sabiá. E por isso também tem a ver com o livro. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar, que é o livro. Exatamente. Então, o lugar da poesia. O lugar da poesia. Então eu acho que... E o Ney teve essa sacada incrível, assim, que
e juntou tudo isso numa capa, né? Então a gente pode perceber ali os fios de eletricidade, também a marcação do, do medidor de bebidas, né, que tem ali, que é Da pauta da musical pauta também. musical, exatamente. Então, eu acho que ele teve essa grande percepção, assim, né, essa grande sensibilidade para mergulhar nesse universo de poemas que eu apresento, e ele como parceiro, né, da Adriana Maciel, que é a editora da Numa Editora, que foi o tempo todo muito aberta e muito afirmativa, né, muito parceira no sentido de trazer essa abertura, né? Esse abraço para esse trabalho é uma coisa realmente emocionante assim para mim, e inesperada, né? Também porque, como eu digo sempre, são poemas que é o que eu chamo de poemas menores, né? São poemas menores diante da grandiosidade do que é a poesia, a boa poesia, né? É, porque a gente pode estar lidando com poemas sem poesia. Eu espero que os meus tragam poesia nessas páginas que compõem o Desjeitos. Bom, já que você falou de boa poesia, eu vou fechar aqui essa conversa com um comentário, na verdade uma opinião minha. A cantora e compositora Joyce Moreno fecha o texto que ela assina na orelha do livro com a seguinte frase, eu vou citar de cabeça, se eu falar errado você me corrige, que é assim: poesia assim é ouro. E exatamente assim, para mim, não existe boa ou má poesia. Poesia é um pouco como arquitetura, no meu entender. Ou é poesia ou não é poesia. E eu acho que no Brasil tem muita gente, é um país onde muito se escreve e muito pouco se lê. E quando a gente tem a oportunidade de encontrar poesia de fato, a gente tem que abraçar essa oportunidade e valorizá-la. E isso foi o que aconteceu quando eu li os seus Desjeitos, e eu reli, enfim, foi uma leitura que suscitou outras leituras e que cada leitura confirmava essa impressão bonita que a tua poesia me causou. Então eu espero que esse livro, assim, quem gosta de poesia, quem tem interesse em conhecer os poetas contemporâneos, o que os poetas contemporâneos estão dizendo, eu acho que o livro da Flávia Souza Lima é uma oportunidade mais do que excelente para se conhecer, para se chegar à poesia que é feita no Brasil de hoje, e para quem quiser conhecer poesia, quem não tem ainda um repertório, não tem ainda referências, também é uma excelente oportunidade. Eu me despeço aqui, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Que a gente falou da divisão do livro e tal, e a terceira parte do livro, que você denomina Gaveta, ela traz uns poemas em prosa, uns textos de prosa poética. Uhum. Há muito ainda de Flávia Souza Lima na gaveta? O que não virou cinza ainda tem um pouquinho, mas o que eu assim, o que eu quero mostrar, quem sabe num futuro em breve, né, assim, são novos poemas, né, porque já tem quase um outro livro pronto, Que bom. praticamente. E é isso, né? Assim, eu acho que toda pessoa que escreve, ela é como dizem, né? Quando você pergunta para um músico, né? Qual é a música que você mais gosta? E um fala que não dá para escolher porque são Sim. todos filhos, o outro diz, é a que eu fiz agora, Uhum. né? É a que eu mais gosto, estou apaixonado por essa e tal. Eu, na verdade, não sou apaixonada por nenhum dos poemas que eu escrevi.
Mas eu acho que o que a gente quer apresentar é sempre o mais recente, né? Não foi fácil para mim escolher essas que foram para essa sessão chamada Gaveta, porque tinha muita coisa. E eu não podia colocar tudo ali, porque senão ia virar, né, só um livro chamado Gaveta. Então, antes, né, porque a gente considera a prosa poética não apenas o texto, mas muitas vezes é chamado o poema em prosa poética também. Então eu acho que às vezes é mais fácil escrever assim. Não sei, eu li outro dia um negócio, poesia não é prosa com enter. Então, assim, o poema não é prosa com enter, né? Melhor dizendo. Então, assim, não é prosa com enter. Mas tem o sem enter também, né? Então, eu acho que é isso. E antes da gente encerrar, eu não posso deixar de citar o meu imenso, né, agradecimento à Joyce Moreno, querida Joyce, maravilhosa cantora, compositora, pensadora, escritora, enfim, que me deu a honra de escrever a orelha desse livro. E, além disso, ter feito uma canção de um dos poemas, né? Então, assim, isso é um motivo de imensa honra, alegria, felicidade. Ela diz que poesia assim é ouro, então ter uma orelha assim é bênção, né? Nossa, qual é o metal mais precioso além do ouro, né? Eu nem sei dizer o que é. O que é ter uma orelha de Joyce Moreno num livro de reestreia, né? Vamos chamar assim. Então, isso é diamante verdadeiro, né? Gente, eu conversei com Flávia Souza Lima, que é poeta, é produtora cultural, realizadora de vários feitos extraordinários na nossa cultura, mas hoje o foco da conversa foi a sua poesia e o seu novo livro. Flávia, muito obrigado, dá sua mão aqui. Obrigada. Vou te pedir uma coisa, que venha o próximo livro, mas que ele não demore mais de 30 anos, tá? De preferência não, né? Cristóvão, obrigada, que alegria conversar com você. Enfim, você a quem eu tenho tanto a agradecer, que é um poeta, um jornalista, além de ser um amigo raro, é uma pessoa, ou é talvez a pessoa que tem a melhor percepção daquilo que eu escrevo. Então, assim, para mim é uma grande alegria conversar com você, receber as suas palavras no prefácio do livro. É essa pessoa, né, que tem essa compreensão, e tomara que todos possam ter esse olhar através do seu olhar, porque aí realmente o livro vai fazer sentido. Mas o importante é que as pessoas conheçam essa poesia que é de grande qualidade. E isso aqui não são, como diria um amigo nosso em comum, o saudoso poeta Jorge Salomão, isso não são confetes vagabundos. Então é isso, gente. Beijo. Obrigada a todos. Procurem pelo Desjeitos no site da Numa Editora, numaeditora.com, que vai estar lá e chega na sua casa, onde você quiser. Além, claro, de estar por aí nas melhores casas do ramo, virtuais ou reais. É isso. Tomara que vocês gostem. Obrigada. Tem um poema do Pandêmicas que muito me toca, que é o Fora de Alcance. Eu queria te pedir para ler esse poema. Com o maior prazer. Fora de alcance. A calçada, a feira, a flor. O bar, o cinema, o arpoador. A livraria, a professora, amassando o amor. O amigo, o gesto, o beijo libertador. Lindo. O Cristóvão pediu que eu lesse o Fora de Alcance, e eu acho que tem um outro também que faz muito sentido, que tem a ver com isso, claro, né? O Pandêmicas, ele trata especificamente da reclusão, do confinamento,
E esse une um pouquinho o que é o confinamento, o que é a falta do outro e o que são os coquetéis, um pouquinho pelo menos. Diz assim: neste lugar quebrado em que me deito, sem estrelas ou outras regalias, como beijos ardentes, dry martinis, ondas do mar, obras-primas ou restos de sonhos, cruzo palavras, sentimentos, cidades, países, planetas. Só o que não cruzo é a linha de chegada, ou o teu nome. Adoro. A gente falou um pouquinho sobre a questão da ironia, sobre a questão da gente rir de si mesmo, sobre essa capacidade que eu acho que é tão visível, né, nos poetas da geração mimeógrafo, por exemplo. E aqui eu roubo um pouquinho emprestada essa vontade da ironia, né? Esse desejo da ironia. E diz assim: para dor de cotovelo, recomenda-se lenço de papel, limite-se a uma caixa. Ombro amigo, não abuse. Álcool forte, a gosto. Caso permaneçam os sintomas, chame um médico ou dirija-se ao vão central da ponte Rio-Niterói. Continuando nessa questão da ironia, mas agora falando um pouquinho do amor não correspondido, que o Cristóvão citou quando fala desse capítulo chamado Sentimentalidades, tem um que diz assim: tarrafa, saco plástico, garrafa PET, galão de óleo, algas marinhas, alguns peixinhos, teu coração, nada. Dorival se enganou redondamente. Não era só jogar a rede e puxar?